Os irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus por nós estarmos aqui. Os irmãos já discorreram aqui, sobre as parábolas, Mateus 3. Sabemos que tem 7 parábolas aí. E nós estamos aqui novamente somando para aprender da palavra de Deus. Eu não queria dar sequência nas parábolas, mas eu vou deixar para posterior, se Deus assim permitir, E nós sabemos que a Bíblia ela é o nosso grande manual de comportamento, É a nossa rota para o céu, é onde nós nos alegramos, onde nós temos referência de Deus para a nossa vida, para triunfar em meio a tantas intempéries, tantas turbulências que a vida nos impõe desde os tempos remotos, Desde Adão, desde o pecado. E nós, como servos de Deus, nós temos uma natureza, Temos aí o DNA adâmico. O que é o DNA adâmico, o pecado, que separou e separa, continua separando o homem de Deus. Nós bem sabemos que é o pecado. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias e acompanhassem. O Eliabe nos ajuda, por favor. Eu quero ir para Mateus 21, versículo 12 e 13. Nós vamos falar da limpeza do templo e a purificação do templo. Aquilo que nós já falamos aqui, as igrejas, A gente chama atenção para os novos paradigmas que existem por aí, para o mundo afora. Novos paradigmas, novos modelos de igreja por aí. E esse texto aqui, ele é bem atual. Nós podemos contextualizar e trazer ele para o dia de hoje, trazer para aplicação, vida prática. Porque hoje nós temos muitas informações que algum tempo atrás, ainda não tinha. A igreja, por exemplo, até lá no ano de 1500, o século XV, quem detinha toda a informação era ali a igreja, o clérigo ali que mantinha todas as informações. O resto era restrito para o mundo, para as pessoas. Até que começou a vir ali uma nova, um novo despertamento, uma nova rota para o mundo. Descoberta das Índias, a ciência, as artes, a política, a economia, Começou grandes pensadores, começou a expositar as ideias e começou a contestar o que aquilo era detido só em prol da igreja. A Bíblia não era para todo mundo ler, só uma minoria tinha essa oportunidade. E daí então lá foi aonde Martinho Lutero, também já surgiu ali com as 95 teses, lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e que o justo viverá pela fé, e entendeu que a palavra de Deus ela é para todos, E Jesus quebrou-se, Eu gosto de falar que Jesus quebrou os paradigmas ali na cruz. Jesus não veio quebrar a lei, ele veio cumprir a lei, mas ele quebrou os paradigmas, o modelo. A questão do pecado, o pecado do povo de Israel, lá da antiguidade, o pecado ele remetia aqui, tinha o sacerdote, tinha que oferecer ali um novilho, para o perdão dos pecados. Imagina com esse tanto de pecado que tem hoje a humanidade, mergulhada no pecado, como que faria? Talvez nem os insetos não iam sobreviver para poder fazer aí os holocaustos, Oferecer sacrifício, e Jesus quebrou isso, O sacrifício maior, Jesus quebrou ali na cruz. Pois bem, a limpeza do templo, Mateus capítulo 21 e versículo 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: escrito está, minha casa será chamada casa de oração, e vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou.
Mas os principais dos sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. É um texto aí com 1, 2, 3, 4, 5 versículos, a limpeza do templo. Depois aí já muda, né? O 17, a figueira infrutífera, amaldiçoada. Nós vamos nos ater aqui. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E a gente chama a atenção dos irmãos. Eu já tenho esse estudo aqui, já tem um tempo. A gente já... e hoje eu achei oportuno de aprender junto com os irmãos, somar, né? Esse novo paradigma que hoje é imposto, que Jesus entrou ali e eles estavam fazendo, né, uma certa distorção da realidade do que é a igreja. Eles estavam ali comercializando, eles estavam ali, na verdade, eles estavam ali contrariando a lei. E isso aconteceu lá no átrio dos gentios, lá em Jerusalém. E foi um incidente distinto do narrado lá em João capítulo 2, o versículo 3. Por que João capítulo 2 e versículo 3? São duas iniciativas de Jesus no ministério dele. E aí esse de João 2, 13, capítulo 3, João capítulo 2 e versículo 3, o primeiro deu início ao seu ministério, Jesus entrou, e este último ao seu encerramento na vida de Jesus, ao ministério de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui, que estão aqui, para nós entendermos como tantos modelos de igreja tem por aí. E a igreja central, e a igreja universal, a igreja que somos nós, né, organismo vivo, todos nós já sabemos que é dentro de nós. Esse lugar aqui é o lugar de nós nos reunirmos, aprendermos, louvar a Deus, celebrar a Deus. Essa igreja de hoje, por aí, muitas igrejas que estão dizendo por aí, são baseadas em uma igreja antropocêntrica, onde o homem é a atenção de tudo e Cristo é colocado na lateral. E essa igreja que Jesus entrou ali para essa purificação, era uma igreja que estava descentralizada desse nome aqui, que é ele, Jesus. Tudo da igreja é Jesus. Ele institucionou a igreja para nós entendermos que nós precisamos ter relacionamentos, nós precisamos entender as mutualidades, que é o amor uns com os outros, a comunhão uns com os outros, a exortação uns com os outros, as advertências uns para os outros, a ajuda uns para os outros, a perseverança uns com os outros, perseverar, manter um equilíbrio. Você já imaginou nós num mundo egoísta, um mundo individualista? Cada um cuida do seu, aquela frase que tem ali, ado, cada um no seu quadrado. Essa guerra que se está encaminhando aí, que começou, que se iniciou mês passado, está indo hoje é o 27º dia, né? Essa guerra é de um homem só, de uma ideologia só. Quantas pessoas ali estão sendo, né? A vida está sendo sacrificada inocentemente. Já imaginou você perder o direito de ir e vir, perder sua moradia? Isso é muito triste. Então a igreja foi institucionalizada para isso, para nós recebermos a palavra, para nós marcharmos coletivamente para o céu, embora sabendo que a salvação ela é individual. E esse novo modelo que eles apregoam por aí é para deixarmos de sermos tradicionais, uma igreja tradicional, uma igreja bíblica, uma igreja separada e uma igreja obediente, aonde tudo, a centralidade é o homem, aonde as experiências do homem prevalece e não a palavra de Deus. E eu falei aqui no domingo retrasado, nós, sem a palavra de Deus, nós estamos sem provimento espiritual,
Porque a Bíblia é a rota, é a dica, nós estamos falando isso aqui constantemente para nós. Se nós não tivéssemos a Bíblia, o que nós estaríamos fazendo aqui? Como é que esse mundo estava? Sem um farol indicativo. A Bíblia é um farol indicativo. Qual o livro que se compara com a Bíblia? Nenhum. Diz já dessa guerra que está aí se encaminhando. Diz para o final dos tempos que tudo está acontecendo. Deus usou os apóstolos, usou lá no passado os heróis da fé, tudo predizeram isso, e hoje há esse novo paradigma de igreja, para deixarmos de sermos tradicionais, bíblicos, separados e obedientes. De repente o sincretismo religioso, que todo mundo sabe o que é, né, uma mistura de tudo, então fica tudo igual. Querem fazer da igreja uma coisa pública, como se todo mundo pode fazer o que bem entender. E a igreja ela é separada. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Enquanto essa igreja estiver na terra, enquanto não acontecer o arrebatamento, Satanás não vai alcançar o que ele quer fazer. Quer destruir todo esse planeta. Quer destruir todas as pessoas. Ele vai tentar, mas não vai. A Bíblia fala que 1/3 dessa terra vai ser destruída. E isso é impossível evitar isso. E vai cumprir, está cumprindo para onde nós estamos caminhando. E esses novos paradigmas que tem para aí, eles dizem assim, ó, para nós sermos alinhados com as diversas mudanças. E para esse novo paradigma, esse novo modelo de igreja, Deus agora está pensando diferente. De que forma? Deus estava desatualizado e começa a criar um Deus atualizado, um Deus moderno, um Deus onde o secularismo vem infiltrando e tem infiltrado em certas dessas instituições por aí, fazendo essa posição do antropocentrismo, que é o homem, colocando a experiência do homem que ela prevaleça, e aí quem está aqui, esse líder que está, ele tem que agradar quem está lá, quem está aí do outro lado, fazendo com que a pessoa entra, sente-se à vontade, da forma que vai lhe agradar, não vai infringir a sua vida, não vai falar, cuidado com o reino vindouro, cuidado com a salvação, cuidado com o inferno, cuidado com a perdição que está proposta no mundo, um mundo que é enganador, que é o Satanás, que está por detrás disso tudo, e aí eles querem fazer esse tipo de coisa, esse novo modelo para eles. Agora Deus está pensando diferente, precisa atualizar, colocar um mundo moderno. E a Bíblia nos diz que o Jesus Cristo que nós servimos, ele é o quê? Fala aí, Alisson, bem forte. Deus não mudou. E nada é mais atualizado que o nosso Deus. E aí criam-se modismo, criam-se entretenimento, leva-se uma tendência para prender as pessoas à igreja por laços afetivos, para agradar, e aí caminha. E Jesus, quando entrou nesse templo, como é que ele estava? Estava cheio de problema ali, estava cheio de gente fazendo toda a situação que não agradou a Jesus. E ele disse o quê? Ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinou dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, não casa de gambiarra, não casa de entretenimento, não casa de laços afetivos, não casa da conveniência, não casa da preponderância, mas uma casa onde esse nome brilha e reina. A estrela que tem que brilhar na casa de Deus é qual estrela que precisa brilhar? Jesus Cristo, é Ele. Todos nós, não tem aquela frase que diz para nós, nos dá aí um jargão, o lugar mais alto que o homem pode se chegar é aos pés de Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. E aí, essa igreja desse novo paradigma, ela quer fazer com que as igrejas atuais venham alinhar com a cultura pós-moderna. O que é a cultura pós-moderna? É o secularismo, é o relativismo, é o sincretismo.
tudo igual, querem fazer todo mundo pensar da mesma forma. Olha, você é o quê? Você é hinduísta? Tem nada a ver. Você é espiritualista? Tem nada a ver. Você é cabalista? Tem nada a ver. Eu estava falando para um professor, foi professor do Leonardo na universidade, professor Ronaldo, um homem, e ele é descendente de polonês. Começou a falar da guerra, esteve lá no meu comércio hoje, eu lembrando de certas coisas, e ele vendo umas fotos lá, e a gente tem um quadro lá, que tem a foto de Jerusalém, do Monte Sião, para a frente oriental do portão, lá do Muro das Lamentações, onde é que tem os jazigos dos judeus. E judeus têm uma tríade em Jerusalém: os muçulmanos, os judeus ortodoxos e os judeus sionistas. Quem são os judeus sionistas? Os judeus sionistas são os judeus que foram dispersos e foram para aquela região da Mongólia, ali, da Sibéria, da Suméria, aquela região ali da Rússia, ali, por ali. Os mongóis atacaram ali os muros ali da Índia. A Índia construiu aquele, sabe da história da muralha da Índia? Foi construída para poder conter os mongóis. E muitos judeus foram dispersos para aquela região. Em 1948, o reconhecimento do Estado de Israel como nação, muitos desses judeus começaram a voltar para lá. Judeus do mundo inteiro, todos nós sabemos. E esses judeus, eu conversando com esse professor lá, ele olhando o quadro, ele falando: o que é isso aqui que brilha tanto? São os jazigos ali dos judeus. Tem jazigo de 5 milhões de dólares, de 3 milhões de dólares, de 1 milhão de dólares. E aí está ali o jazigo, lá, né, o cemitério ali, né, os túmulos ali dos judeus cristãos, ortodoxos e os judeus sionistas. Eu quero chegar nos judeus sionistas. Quem são os judeus sionistas? Os judeus sionistas são aqueles que veio dessa região da Mongólia. Esses judeus sionistas são os judeus poderosos em Jerusalém. E eles têm esse jazigo lá, eles acreditam, né, os judeus ortodoxos, lá eles brigam ali para ver quem compra esse jazigo lá, porque eles acreditam que Jesus vai entrar pela porta, né, ali a porta Formosa, central, Formosa, oriental de Jerusalém, de frente para o monte Sião. E esses judeus sionistas são judeus do mais alto grau de espiritismo, tá? E são multimilionários. Quer exemplo? Madonna, cabalista. Michael Jackson morreu, também era cabalista, aderiu um certo tempo. David Bowie, uns cantores, esse povo aí, por aí vai, são várias. Muito dinheiro. Do espiritismo científico, do mais alto grau. E esse povo, eles têm um certo domínio, tem essa briga ali em Jerusalém que eu estou falando. Jesus, quando chegou ali no templo, Jesus viu essa briga, e hoje ainda perdura. O que é a briga no mundo? Ela é religiosa, ela é econômica e ela é política. A briga que está tendo lá agora é a briga geopolítica, de espaço, ganhar espaço. E esquecem de que Jesus é o dominador, e os homens brigam. E a igreja, nesse tempo de Jesus, Jesus chegou ali, né? Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração. E muita gente tem feito, não estou falando de nós aqui, muitas instituições têm feito da religião uma política, um meio econômico, tem prevaricado, na verdade, a situação tanto econômica, e infringe a lei. E Jesus, nessa época lá, já expulsou esse tipo de pessoa que estavam fazendo gambiarra com as coisas de Deus. Existe isso por aí? Tem isso por aí ou não? Então, esse novo modelo que tem por aí, que você até tem pessoas que você e eu também nós podemos até admirar, são pessoas que estão infiltradas nessas situações, porque entrou poder. E Jesus não aceitou, Jesus expulsou aqueles que estavam fazendo essas situações ali, porque a casa de Deus é chamada casa de oração. Por isso que a igreja foi institucionalizada por Deus, para nós virmos aqui peticionar, orarmos coletivamente, e esforçar, fazer por onde entender uns aos outros.
ter paciência uns com os outros, ter amor. Quando é que eu tenho amor? Eu sei que eu estou no direito, eu estou certo, aquela pessoa que está me infringindo está errada, mas eu não vou ofendê-la porque eu sou um cristão, porque Jesus habita, reina na minha vida. Esse é o cristão verdadeiro, é o que Jesus está fazendo. E eles estavam fazendo ali a casa, fazendo uma salada. E existe hoje esse modelo, esse novo paradigma, para deixarmos de sermos a igreja tradicional, bíblica, separada e obediente. Para eles pensam que Deus está desatualizado. Deus agora está pensando diferente, então tem que modernizar, tem que fazer esse novo paradigma de igreja. Olha só, querem alinhar as igrejas atuais com a cultura pós-moderna, querem criar formas de crescimento e espontaneidades, aonde entra o liberalismo. Essa espontaneidade entra, fazer da casa de Deus uma coisa pública. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estão misturando. E olha só o que mais. Querem criar formas de crescimento, espontaneidades, de crescimentos para as igrejas, essas igrejas modernas de novo paradigma. Esse tipo de líderes, né, aí, entre aspas, né, que eu falei aqui agora há pouco, que com o seu novo modo de pensar, querem estabelecer uma filosofia com a liderança de hoje, várias lideranças de hoje, diversos pastores e até pregadores, que você e eu, às vezes, pode até admirar com o novo evangelho que está caminhando por aí. Por isso que nós devemos ser essa igreja tradicional, essa igreja que é verdadeira, é genuína dentro da palavra de Deus, porque o nosso Deus é atual. Se nós lermos a palavra todo dia, a palavra não nos renova, não nos fortalece, sim ou não? Quem orou hoje aqui pela manhã? Eu orei, mandei aí no zap, estou mandando para os irmãos. Isso é fortalecimento para a igreja, é coletivo. É a Bíblia que nos ensina para nós fazer essa caminhada juntos, para nós ganharmos salvação. Olha só, preste atenção nisso aqui. Esse novo paradigma, veja que o que eles solicitam? Um novo mercado, um novo modelo, um novo evangelho. Tem que criar, tem que acionar. Presta atenção nisso aqui. Eles citam: devemos desenvolver estratégia com os líderes. Segundo eles, as nossas igrejas sejam tratadas como um novo mercado, um novo meio. Pastor, parece que você está repreendendo que a igreja precisa ser mais atualizada que o mundo lá fora. Nós não podemos deixar o mundo, o modelo, o sistema entrar. Jesus, há mais de 2000 anos, viu que o sistema estava infracionando a igreja com a economia. Era lugar de se reunir, aprender a palavra de Deus, testemunhar, aprender da palavra e colocar em prática. Isso muda para nós hoje? De repente nós vamos aqui ler um texto, vai embora, nós não entendemos ele, e aí? E amanhã nós não oramos, aí nós vemos só num domingo, nós sentimos aquela alegria, aí depois já não volta mais no outro mês, com tantas alternâncias que está tendo nesse mundo, tanta dificuldade. Se nós não mantermos a palavra de Deus, nós vamos conseguir? Aí nós vamos ter aquela oscilação. No domingo, quando nós viemos, ou alguma coisa tem enfrentado, nós estamos lá em cima. Depois, no dia a dia, descemos lá embaixo. É isso que Jesus alertou com aquele pessoal: presta atenção, vocês estão vindo para cá para orar, para conversar comigo, que eu sou pai, eu mando, é eu que vou lhes dar a bênção, é eu que vou lhes prosperar, é eu. Esse é o ensinamento que Jesus deixou ali, porque de repente eles iam tomar conta da situação e o evangelho ia ficar de fora. Esse é o novo modelo que tem por aí. Preste atenção nisso que eu falei: deixar as igrejas de serem tradicionais, bíblicas, obedientes a Deus. A igreja precisa ter visão disso aí. Devemos desenvolver, olha só o pensamento deles, devemos desenvolver estratégias com líderes. Segundo eles, as novas igrejas sejam tratadas como um mercado tão igual àquele que Jesus, entrou e reagiu naquela situação, mais de 2000 anos, hein? Jesus já corrigiu. Por isso que a igreja tem que ter atenção com isso aí. Lembra de eu falar com os irmãos aqui sobre TBE? Quem é que lembra? Transtorno bipolar espiritual. Isso tem que ter muito cuidado. Cadê um monte de gente que era para estar aqui para aprender, para ensinar, para entender a palavra de Deus, somar para nós aprender?
Aonde está? Transtorno bipolar espiritual. De repente Deus está falando, e aí? E o amor genuíno, o respeito verdadeiro de cristão, aonde ele está? A responsabilidade do compromisso com a casa de Deus. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Buscar a Deus. Oração é o quê? Falar com Deus, é agradecer a Deus, é peticionar a Deus, é expor minhas dificuldades, é rasgar o meu coração diante de Deus, aquilo que Davi fez, e nós precisamos fazer. E Jesus citou esse povo, porque estava deixando um sistema, naquela época, mudar a essência da igreja. E hoje, se nós não tivermos cuidado, de repente, deixamos de ser bíblicos, deixamos de ser obedientes a Deus, e aí fica tudo tranquilo, é um novo mercado, vamos atualizar, porque está muito moderno mesmo, e aí vamos caminhar. Então olha só, o que eles também citam, esses novos paradigmas: tornar a igreja uma coisa atraente, sentimental, aonde faz o volume do sentimento se desenvolver, inflar. E o dia a dia, e depois? Por isso que Jesus citou, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, comunicação com Deus, aprendizado, onde Ele ensinou, e continua sendo a mesma coisa. Tornar a igreja uma coisa atraente, sentimental, que funcione, que é o pragmatismo. Uma igreja, aquilo que nós falamos, antropocêntrica, onde as experiências de quem está aqui está aqui ensinando, prevaleça, pega Deus e bota na lateral, bota ali de lado, para atrair essas pessoas, para fazer essa igreja atraente, sentimental. Que tudo que tem quem está ali nessa liderança, ensine, pregue e fale, e o homem seja o alvo, seja o antropocentrismo ali. Quantas pessoas têm muitas pós-graduações, faz aí, o coach ajuda muito, eu não tenho nada contra, é excelente, deve fazer, quem tiver oportunidade tem que fazer, mas aí pega o coach, pega a filosofia, pega outras coisas e ingressam nesse sistema de igreja para atrair as pessoas, persuasão, coloca nisso aí, e não ataca as pessoas. Cuidado com o reino vindouro, com a ira vindoura de Deus, o pecado, cuidado, não deixar fazer uma miscelânea, uma mistura das coisas, deixar a igreja tranquila, e aí pregue e fale, o homem seja o seu alvo. Depois, a experiência humana seja a sua única referência. Depois, as necessidades humanas sejam a única referência dessa igreja. As pessoas estão com necessidades humanas, é a referência, elas vão para lá. E não está sendo anunciado: arrependa do seu pecado, conserta a sua vida, busca a Deus, posicione a Deus, tenha compromisso com Deus, entenda aonde você está sendo, a sua fraqueza está acontecendo, pede Deus para lhe ajudar. Tira meus pés da onde não te agrada, tira meus olhinhos da onde não te agrada, meu pavilhão auricular da onde não te agrada, tira meus pensamentos da onde não te agrada. Coloca aí, Eliabe, Salmo 19, versículo 12. É isso que Jesus chegou lá e expulsou esses aí que estão fazendo negociata dentro da casa de Deus. Jesus chegou e já, de uma vez, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, onde você vem ajoelhar, prostrar, me adorar. Está aqui esse nome, ó. Por que eu estou pedindo esse versículo? Os irmãos já estão aqui, muitas vezes nós já citamos eles. Pecados da mente. Davi orou a Deus, lá 3.000 anos atrás. Olha aí, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, limpa, Senhor, tu, Senhor, dos que me são ocultos. Pequei e esqueci. E aí vai virando pecado, vai virando aquele pecado, vai lá para o
as regiões abissais da alma, né? A escuridão, esquece. Eu sou passivo disso, nós somos passivos disso. Por isso a casa de Deus é casa de oração, casa da leitura, casa do louvor, casa da adoração, casa do testemunho, casa de nos encontrarmos, casa de nós virmos alegrar, celebrar, exaltar. E esse novo modelo está dessa forma aí, por aí. Olha outra coisa, e as relações sociais da mesma forma, né? As experiências humanas sejam a única referência, né? As pessoas vêm trazer aqui a filosofia, vêm trazer a psicologia, a psicanálise, isso tudo é muito bom, soma, agrega, nós precisamos ter conhecimento, mas nada substitui a palavra de Deus, nada substitui a obediência a Deus, nada substitui o que nós precisamos entender. Um só versículo dessa palavra aqui, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós já estamos com muito caminho andado. Sermos fiéis, leais. Jesus entrou ali para tirar essa gambiarra, a economia, a política estava entrando ali dentro, porque aonde há o dinheiro há o quê? A corrupção, há um atalho, aonde movimenta isso. Se Deus não estiver no processo, Jesus já sabia disso, porque eles estavam fazendo ali, tirando a essência da casa de oração, da casa de Deus. Então, as experiências humanas sejam a única referência, as necessidades humanas sejam a única referência dessa igreja, e as relações sociais da mesma forma. Uma igreja filósofa que usa meta, que a sua meta seja a interatividade. A igreja tem que ter interatividade, sim, bíblica. Nossos trabalhos com inteireza, com lisura diante de Deus, com lealdade diante da igreja, tem que ter, e precisa, nós precisamos. Já pensou chegar aqui e fazer um culto de qualquer forma? Nós precisamos cada vez o quê? Trabalhar por excelência para agradar a Deus. Nós precisamos melhorar sim, dentro do padrão de Deus. E aí, com um pouquinho de sinceridade, você vai entender aí, né, racional comigo. E hoje você pode entender o que anda acontecendo por muitos lugares aí. Esse cidadão lá, da Rússia, é um país que pronuncia, são católicos, mas aonde está escrito na palavra de Deus para usar a mão de ferro para matar as pessoas, vai resolver a situação? Ortodoxo, aliás, E aí? Onde é que está essa ortodoxia deles? Matar, tirar o direito do outro para poder prevalecer? É certo isso, irmãos? Não é. Por isso que Jesus chegou ali, esse texto aqui para nós aqui, ele é mestre para a igreja manter a forma que nós precisamos manter e continuar. Outra coisa aqui, a igreja é uma coisa pública e não de Jesus Cristo, para esse tipo de pessoas que eles praticam por aí. Eu não estou falando coisa à toa aqui não, viu, irmãos? É coisa acontecida. Quantas pessoas e quantos lugares estão usando o nome de Deus aí em vão? Isso aqui é um alerta para nós, isso aqui não está acontecendo no nosso meio. Eu estou falando que existe, que através desse texto, que Jesus chegou lá, vou trazer na palavra uma linguagem bem aberta, chutou o balde, foi ou não foi? Jesus não aceitou aquela situação ali não. E a igreja, nós não podemos deixar de ser obedientes, nós não podemos deixar de sermos, estarmos na presença de Deus, não podemos deixar de ser bíblicos, porque para nós, a Bíblia Sagrada, que é a estrutura de nós continuarmos, mantermos firmes nessa promessa e na palavra e na casa de Deus, que nos faz fortalecer de ter compromisso de vir aqui à casa de Deus. Não é bom você vir aqui receber bênção de Deus, Deus falar conosco? Não é bom uma celebração, uma adoração a Deus, louvores, né? Quando a igreja ora coletiva em prol de uma necessidade sua, de uma coisa que você precisa que seja resolvida. Por isso que a igreja ela foi institucionalizada por Deus para isso, para nós entendermos. Porque de repente nós poderíamos pensar assim, o homem pode se exaltar e pensar assim: Deus, eu quero um lugarzinho lá no céu desse jeito, assim, 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 assado. Tem como, irmãos, nós fazer isso aqui? Escolher um lugar para nós lá no céu? Tem como? Nesse texto fala das crianças, nós temos que ter essa mente aqui, ó. Esse salmo aí de Davi aí, ó, esse versículo aí, a mente nossa, 1 Coríntios capítulo 4, fala que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas.
de certas instituições, para esse novo paradigma que tem por aí. Tantas instituições que tem por aí, tanta coisa que está acontecendo. Esse domingo mesmo, mas meu pai ficou pasmo de uma situação, os irmãos daqui um pouquinho vai ficar sabendo, mas estarrecedor. Estarrecedor. Meu pai é admirador, eu sou admirador, muitos dos irmãos aqui é admirador. E aconteceu, porque o homem é sujeito e passivo de cair. Por isso que tem que ser a centralidade, é esse nome aqui. Dá um glória para Deus aí, irmãos, para Jesus. Glória a Jesus, é esse nome que nós estamos aqui. Não importa se nós estamos em número X ou Y, mas nós estamos nessa rota para o céu. Esse novo paradigma não pode entrar dentro dessa igreja. Ela não pode adentrar, não pode permear. Por isso nós temos que ter essa palavra, que é o provimento para nós. É o provimento, é a palavra de Deus. É aquilo que eu falei aqui semana retrasada, acho que domingo eu falei de novo. Se nós ficar 15 dias sem beber água, o que vai ser do nosso corpo? Vai dilacerar, vai parar, né? Os órgãos internos, vai paralisar. 70% do nosso corpo é o quê? Água, conteúdo de água. Então, você já imaginou? Agora, como é que o cristão vai ficar sem ler a palavra de Deus? Vai entender o mandamento de Deus? Vai obedecer a Deus? Vai olhar para a Bíblia? Como que ele vai ficar sem a Bíblia? Como vai deixar de congregar, como nós, uns 2 anos atrás, nós falamos aqui dos desigrejados. As pessoas não precisam ir para a igreja por causa disso, aquilo outro, e começa a servir a Deus lá onde é que ele está. Está certo isso? Não está. Não tem como nós, irmãos, escolher que eu quero morar num lugarzinho. Deus, escolhe para mim, eu quero assim, assim, assim. Tem jeito de determinar isso, irmãos? Não, tem eternidade, é só Deus. Vai chegar o dia do julgamento, para mim, para você, para todos os povos, para aqueles que já morreram. Todos vão chegar no trono branco, todos. Então nós precisamos entender que essa igreja nossa continua sendo a mesma, a nossa igreja através dessa palavra, é ela que nos enriquece, é ela que alarga nossos conceitos espirituais, é ela que traz para nós a maturidade cristã, o aperfeiçoamento cristão. Quanto mais eu congrego, quanto mais eu estou junto, quanto mais eu participo, quanto mais eu entendo da palavra de Deus, quanto mais eu absorvo a palavra de Deus, quanto mais eu coloco em prática a palavra de Deus, mais há crescimento, mais eu vou testemunhar, mais eu vou vencer o inimigo. É verdade ou não é? É ou não é, irmãos? Então olha só, para esse modelo aí, a igreja é uma coisa pública, em nome de Jesus Cristo, é uma coisa para todo mundo entrar e se sentir bem, tranquilo, à vontade, não vai infringir os direitos dela. Que forma? O que eu quero dizer? Pode usar roupa de qualquer forma, de qualquer jeito, pode cantar de qualquer jeito, pode falar de qualquer jeito. E aí onde é que vai perdendo a essência? Foi onde é que Jesus chegou e chutou o balde aqui com esses camaradas, porque ele estava levando a política, o problema lá para dentro da igreja. Pô, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então olha só, e aí para eles, né, tornar a igreja uma coisa lá pública, né, em nome de Jesus Cristo, uma coisa para todo mundo entrar e se sentir bem, e que se dane Deus, né? E dessa forma que essas igrejas modernas estão tratando esse novo paradigma, esse novo modelo de cultuar a Deus. E isso é um perigo. E já está até escrito na palavra, né? Que no fim dos tempos, o que ia acontecer? Mateus 24, amor de muitos, falsos profetas, iam dizer: a Deus ali, cuidado, não vá. Rumores de guerra, ainda não é o fim, mas é o início. E está acontecendo isso? Está ou não? Esse tanto de evangelho por aí, petecado, tem que falar essa linguagem aqui, petecado, bagunçado. Tem tanta coisa aí, já viu no celular, igreja com os nomes mais bizarros, né? Vulgarizando Deus, vulgarizando o Evangelho, vulgarizando a palavra de Deus. Esse livro aqui é sagrado, irmãos, é sagrado. Sem esse livro aqui, o que nós seríamos? Onde nós estaríamos? O que nós íamos fazer, irmãos? Vocês imaginam? Hoje eu falando com esse professor lá, que foi professor de Leonardo, e a gente comentando, falando sobre o mundo, que essa situação, essa guerra de um homem só, né? Falando sobre essa guerra, essa situação. E
como as coisas caminham para um processo de grande dificuldade emocional, financeira, como é que eu quero dizer? Pública, no mundo inteiro, está atordoado, uma insegurança muito grande para muitas pessoas, mas quem tem Jesus, tem tudo, está aqui, é a palavra, e nós não vamos entrar nesse novo paradigma, nós não estamos nesse novo paradigma, somos a igreja atual de Jesus Cristo, a igreja que começou lá com os 5 pilares, que nós já falamos aqui com os irmãos. Então esse cidadão quer, né, colocar a igreja como uma coisa pública, como a pessoa entra, faz o que bem quer, como se sentir, não tem nada a ver, que se dane Deus, e são essas igrejas por aí. Porque elas são formadas, são criadas, bem, presta atenção, esquematizadas e aparelhadas, para fazer com que aquele que entra, o homem, o cidadão que entra, ele entra e seja feliz, nada vai infringir ele, nada vai atacar ele, nada, aquele que está ali para poder, aquela liderança vai só, né, elogiar, vai só fazer ali as benesses, né, só os laços, né, só a conveniência. E aonde é que está o evangelho? Pecado entra no céu? Serve para mim, eu estou falando para pecados? Entra no céu? Vai entrar. Por isso esse versículo aí, os pecados em oculto. Quem eu sou quando eu estou sozinho? Quando eu estou lá sozinho? Quem eu sou quando eu estou em alguma dificuldade? Aquilo que me irrita, me atinge, mexe, balança com o meu ser. Quem eu sou nesse momento? Como é que eu pequei ali quando infringiu? Isso é normal, nós cada um sentimos quando infringiu. Aí como cristão, o que eu tenho que falar aí? O que nós temos que fazer? O pastor Juvenil fala sempre para nós aqui, que ele gosta de citar aqui para nós na igreja. Caminhar que o tempo está indo. O que ele gosta de citar para nós aqui? Os irmãos aqui sabem da igreja. Domínio próprio. E eu já batalhei nisso e vim batalhando como adquirir domínio próprio. Posso ler a Bíblia, posso vir aqui, posso contribuir, posso participar das atividades da igreja. Aí eu tenho que ver, meu temperamento, ele é sanguíneo, é brabo, é violento, eu tenho que quebrar ele no jejum, na oração e na misericórdia de Deus. Olha aqui uma coisa que eu vou falar para os irmãos aqui. Você nunca falou palavra torpe? Quem aqui nunca falou uma palavra torpe? Levanta a mão. Então, por aí você também já está dentro desse salmo aí. Já falou, mas já confessou e pediu perdão. Quem aqui já não sentiu ira, raiva de pessoa te irritar, pessoa te incomodar? Quem já não sentiu isso? Todos nós. Então, irmão, você sabe que jeito que nós vamos ser salvos? É pela misericórdia de Deus. Pastor, mas e as obras? Incumbência de nós fazer. Nós somos salvos pelas obras, pelo que nós fazemos, mas é pela grande misericórdia, porque nós infringimos constantemente, nós irritamos, nós duvidamos, nosso pensamento oscila, e esse novo paradigma de igreja, ela não vai falar isso aí, não vai citar lá o selo natural que tem nos seus ombros, nas minhas costas. Eu uso isso como um modelo só, de Romanos 3:23, coloca aí, aliado. Todo mundo sabe, todo cristão sabe. Essa igreja desse novo paradigma, ela não vai muito frisar isso aí, ela vai pular essa parte. E na Bíblia, o que eu preciso entender da Bíblia? O que eu preciso entender da Bíblia, nesse mundo de dificuldade? Eu preciso entender do Gênesis ao Apocalipse, a revelação de Deus para o tempo vindouro, as coisas que estão acontecendo. Olha aí. Esse é o selo natural seu lá no ventre da mãe, que você já foi bebê, já foi criança, um dia, todos aqui. É verdade isso aí ou não é? Não fala, não cita nação, não cita povo, não cita clero, não cita, né, classe eclesiástica. Fala o Salmo 139, né? Traz a notícia, traz a informação para nós. Eu gosto de falar,
rastreador celestial, né? Salmo 139, rastreador celestial. Hã? Informe. Irmãos, o inimigo nosso estelionatário, Satanás, o opositor da sua vida, você não é bonzinho. Não adianta ninguém falar que é bonzinho. Tem gente mais calma, mais serena, tem gente mais comedida, né? Tem gente que dá conta desse domínio próprio, tem gente mais fleumático, sanguíneo, o que mais? Tem mais 2 aí que eu esqueci aqui. São 4 tipos das pessoas aí. Aí, na minha pessoa aqui, porque sanguíneo, eu mais ou menos classifico assim, agitado, muito agitado, pelo lugar que trabalha. Já tive muita ansiedade, hoje Deus vem me ajudando, fazendo que eu espelhe, eu sou um discípulo do meu Pai, primeiro de Jesus, da palavra, e discípulo dele. Calma, não é assim, tem que esperar, é assim, está danando, está falando, e aquilo fica ali no pavilhão auricular, você vai entendendo, e aí você lembra, eu pequei, eu irei, eu fiquei nervoso, tal, mas a grande misericórdia de Deus nos alcança. Aonde abundou o pecado, superabundou a miséria. Nós vamos ser salvos pela misericórdia, confessar Jesus, sim, Eliab. Colérico, isso, pessoas coléricas, melancólicas. Colérico é aquele, né, que guarda, melancólico é aquele que qualquer coisa já está melancólico, já está, né, colérico é aquele que fica guardado, aquilo que nós falamos, lembra daquela frase que nós falamos aqui? Quem não perdoa, vive no cárcere do ressentimento. Que morre também, morre para a alma. Quem não perdoa, morre, não alcança. Mas eu perdoei, a pessoa ainda não gosta de mim. Aí não adianta você querer levar flor, querer insistir, não adianta, não adianta. Mas você perdoa verdadeiramente, da alma. Aí que entra a igreja, que tem que ser essa igreja bíblica, obediente. Essa igreja que está citando, que nós falamos aqui agora há pouco, no início, uma igreja bíblica separada. Eu quero falar essa palavra, igreja separada. Aí de repente está fazendo tudo igual lá do mundo, copiando o mundo, aí complica. Foi porque Jesus entrou ali e chegou. Não, vou ler aqui de novo. Ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração só para um pouco, só para o novo paradigma, só para essa igreja o novo paradigma, desse novo modelo que tem que atualizar? Não, para todas as nações. Mas vós fizestes covil de ladrões da alma, estelionatário da alma, ladrões da alegria. Lembra de nós falar isso aqui? Ladrões da alegria? Lembra de nós falar isso aqui, o ano retrasado? Os ladrões da alegria? Muita coisa, a circunstância rouba a alegria, as pessoas roubam a alegria, a inveja rouba a alegria, o descaso, o desprezo, o desdém rouba a alegria. Rouba ou não rouba? E Jesus expulsou isso aí, porque estava tudo imbuído nesse meio, que ali ia entrar essa economia, ali ia fazer isso ali. Não era só essa atividade que estava ali, tinha outros interesses. E essa igreja é para hoje. Esse novo mercado, Jesus entrou ali naquele mercado e entrou para purificação do templo. Então olha só, o que nós falamos? Tornar a igreja uma coisa atraente, sentimental, é um desafio para esse novo paradigma de igreja. Querem abafar a palavra bíblica, querem amordaçar o Espírito Santo, né? Aquilo que nós já falamos aqui, querem pegar o Espírito Santo, colocar dentro de uma jaula, né? Prender, colocar ali, como Hitler quis queimar a Bíblia, mas não conseguiu. Como quis pegar o apóstolo Paulo, colocar nas prisões de Roma, mas as grades não pôde conter o evangelho, a palavra que alcança a mim, a você e a nós. Não pôde, né? Levou ali o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho para a guarda
pretoriana, a elite de Roma. Foi levado Paulo, o apóstolo Paulo não foi ali ao acaso. Então, querem abafar, né, a palavra bíblica, amordaçar o Espírito Santo, né, mas não vai conseguir. Outro ponto desse modelo, né, desse novo paradigma, dessas novas igrejas, desse novo paradigma, olha só, se a igreja é um mercado que tem que atrair, as pessoas são um produto, presta atenção nisso aqui, assim como eles tratam as pessoas, um produto tem que se identificar com o mercado que é a igreja tem que se identificar com o novo mercado, com esse novo paradigma, tem que caminhar, tem que adentrar nisso aí. Quantos aqui lembram do ano passado, do ano retrasado, a questão de atualizar a Bíblia? Vocês lembram disso aí, dessa informação? Correu aí. Como vai atualizar a Bíblia, irmão? Fala. Que jeito? Tem jeito? Coloca aí, lembrei na minha mente. Salmo 119, versículo 95 ou 96, Eliabe. Olha só aí, o que a palavra de Deus é para você. Por que nós temos que estar na casa de Deus, nessa casa de oração? Por que nós devemos genuinamente entregar a Deus em verdadeiro espírito? Olha aí, Salmo 119, o 96, por favor. Aí, ó, palavra de Deus, lembrei, está aí, olha aí. Querem atualizar a palavra de Deus, vamos tirar esse versículo aí também, vamos pular ele, né? Já que quer atualizar, quer modernizar, vamos tirar esse versículo da Bíblia. Olha lá, toda perfeição vi limite. Qual toda perfeição? Tem limite, né? O homem nasce, morre, a árvore, ela cresce, dá as folhas, depois ela murcha, morre também, né? As marés vêm, se faz, depois desforma, poeira, forma, desforma, todas as coisas, olha ali. Mas o teu mandamento, a palavra de Deus é o quê? É o quê, irmãos? Fala bem audível aí, por favor. Amplíssima. Não tem limite para Deus. Tem, irmãos? Não tem. Aí quer atualizar Deus. Vai atualizar onde? Esse novo paradigma traz isso aí. Caminhando aí. Sempre nosso amigo, nós encerrando. Então, esse outro ponto, né, desses igrejas atuais, se o mercado tem que atrair as pessoas, são um produto, assim que eles tratam as pessoas, um produto que tem que se identificar com o mercado que é a igreja, esse novo paradigma, esse novo modelo. É um produto que precisa ter a certeza que a igreja, quando ela entrar dentro, quando a pessoa entrar dentro dela, vai corresponder às suas necessidades pessoais. Ou seja, aquilo que eu falei, não vai doutrinar, não vai infringir, mas só vai tratar de assuntos que interessam aquela igreja, aquele público-alvo. É aí a igreja onde é que tem os olhos da Bíblia, olhos de águia, com a palavra de Deus, aguçado, as lentes espirituais, lente da fé, leitura da palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui. Então, olha só, um produto que precisa ter certeza que a igreja, quando essa pessoa entrar dentro da igreja, esse produto que quem está ali vai corresponder às suas necessidades pessoais, ou seja, não vai infringir nem doutrinar, mas só tratar de assuntos, né, de interesse público, fazer com que todas se sintam à vontade, né, valorizadas, entretendo e dando diversões, show, construindo relacionamentos, laços afetivos, ao invés desses ataques, do ensino da palavra de Deus, que é a doutrina. Eu falo ataque, mas não é ataque, é porque tem que lançar a palavra. Se nós não falar, quem é que vai falar por nós? Quem vai falar? As pedras, se nós calar esse evangelho. E será que isso é bom? Será que isso é evangelho verdadeiro? Será que não estamos enganados com esses, né, por aí, com esses novos paradigmas? E o desafio desse novo mercado religioso é: você é um produto, isso daqui, o mercado, é para você gostar desse mercado aqui. O desafio de quem está ali é se identificar. Para isso, o custo vai ser fazer com que a igreja ela viva em prol dos interesses dessas pessoas, das necessidades dela, fazer essas pessoas ficarem felizes e não doutrinar as pessoas. Isso é grave, isso é muito grave. Não doutrinar. Não doutrinar, é sério, é muito sério, muito sério. Então manter essas pessoas por esses laços afetivos, relações, e não por amor a Cristo, não por amor à fé, não
por amor à obediência e à palavra de Deus, que é o provimento que nós temos, é a palavra, porque todos almejam prosperar, todos precisam e querem, devem, podem prosperar, mas dentro da palavra de Deus, da forma de Deus, do jeito de Deus para nós crescer, senão nós não vamos a lugar nenhum, vamos só ficarmos iludidos, fadados ao fracasso, né? E aí, terminando, não fala da condenação vindoura, do juízo vindouro que está vindo. Quando Timóteo, coloca 2 Timóteo capítulo 3 para mim, Eliab, fala se isso não está acontecendo hoje, irmãos, por aí no mundo afora. Principalmente que você lê lá os canais abertos, você vê os noticiários, que loucura que está acontecendo, cada vez está agravando mais. Ontem nós estávamos aqui, e aí foi à noite que caiu um avião lá da China. Não sabe se foi um acidente, não sabe se é ataque, porque da agora para frente está tudo vulnerável, né? Então, lembra de nós falarmos aqui, irmãos, a cada 24 horas está tudo mudando, está acontecendo. Quanto? Não é nada em relação ao que está acontecendo naquela cidade, a mais atacada lá é Mariupol, né? Mariupol, a cidade lá do Mar de Azov, né? Aquilo ali é horroroso, viu, irmãos? Toda vez que eu lembro daquilo ali é horroroso. Estão matando o povo ali, assim, né? Deu um ultimato lá para sair, os civis sair da cidade ou se renderem. Se não se renderem, eles não eram responsáveis pelo o que aconteceu, o bombardeio, a morte de civis. Você já imaginou isso, irmão? Nós, em pleno século 21, nós vendo uma situação dessa, irmão. Aí, olha aí, tempos difíceis, olha aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, esses dias, nós estamos para os últimos dias ou não, irmãos? Nós acreditamos aqui, ou só eu estou errado, estou pensando, ainda não é o fim, mas nós não sabemos, Jesus vai vir buscar a igreja a qualquer momento. Olha aí, sabe, vírgula, porém, vírgula, isto, que nos últimos dias, olha só a advertência, aí entra vários itens, sobrevirão tempos, ponto e vírgula, trabalhosos. Próximo, Eliabe, olha lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Quando é homem amante de si mesmo, o que é esse tipo de homem amante de si mesmo? Não é questão de sexualidade, não. É o homem com seu próprio bem. Pastor Toninho gosta de falar aquela parábola lá, louco, se te pedires onde é que está, pastor Toninho? Ajuda a lembrar aí. Se hoje pedir a tua alma, o que tu tens para dar? Para quem será? Aonde que está, pastor Toninho? Pastor Toninho sempre cita isso aqui. A igreja nossa aqui, nós precisamos lembrar desses versículos e ficar gravado na nossa mente. Quando nós estiver trabalhando, estiver lá passeando, tiver nossas dificuldades, nós temos essa arma contra aí. Que aí, ó, homens amantes de si, esses homens amantes de si mesmos é o poder. É o poder. Mas Deus lhe disse, lá, Lucas 12, 20, pastor Toninho sempre frisa aqui, ó. Mas Deus lhe disse, louco, vírgula, esta noite te pedirão a tua alma, vírgula, e o que tens preparado para quem será? Olha aí, isso significa, irmão, que irmãos, nós não devemos ser materialistas, mas nós devemos zelar sim daquilo que a gente tem. Eu falo para meus meninos, cuida das coisas que você tem, não é fácil adquirir as coisas, não zela, não tenha materialismo. Sim, pastor. Aí, chegou, verdade, pastor, uma bênção pura, olha só, aquilo que nós sabemos, hoje nós estamos vendo uma sociedade que está aí em 2 Timóteo capítulo 3, volta para lá, Eliab, por favor, está lá, a inversão do ser pelo ter. As pessoas querem ter entretenimento, quer ter esse novo paradigma, quer fazer esse TBE, que é o transtorno bipolar espiritual. Deus está falando, tal. Como é que está lá dentro, lá a casa mesmo, verdade? A casa mesmo, como é que ela está? Isso eu estou falando, falo para mim, porque às vezes nós vamos errar, vamos pegar, vamos julgar, vamos fazer juízo e julgamento de certa situação, nós pecamos. Aí onde é que está aquele salmo que nós leu aí, o versículo de Davi, Salmo 19, versículo 12. Tira de mim, Jesus, me ajuda aí. Por isso nós estamos na igreja congregando, e essa igreja aqui é atual, ó. Essa é a igreja modelo, desse nome aí, ó. Olha lá, porque haverá homens amantes de si mesmos. Esses são os homens que querem só para eles, egoísta. O mundo dele, irmãos,
desculpa eu expressar aqui, mas gira no processo do umbiguismo, mundo umbiguista. Só no umbigo, só olha, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu. E eu, mais eu, aí vai Bhaskara, cubo, né? Eu já falei isso aí, ao quadrado, e vai. Olha só, olha aí. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Mais, aliado. Vai até o 5, né? Lá no 5 tem a recomendação que o apóstolo Paulo deixou para nós. Ó, sem afeto natural, aquilo que está acontecendo ali é sem afeto natural. Não tem nada de igreja ali, de pensamento de Deus naquilo ali, não existe. Se aquilo ali tiver pensamento de Deus naquilo ali, nós estamos totalmente errados, não tem lógica, não existe aquilo ali. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, né? Cruéis, olha lá, está lá, ó, cruéis, sem amor para com os bons. Eu ouvi uma reportagem no domingo, na tarde, antes nós estávamos vindo para cá. Uma menina perguntou, olha, e vocês aqui, como é? Uma menina ucraniana. E você já viu tanto que aquele povo é simpático, irmão? Que povo é bonito? Você já viu tanto que povo é bonito? É bonito aquele povo é raça pura, viu? Não é raça miscigenada igual a nossa aqui não. É raça pura, ué. E aquele povo ali é citado na Bíblia como um dos povos mais bárbaros dos bárbaros, aquele povo ali. E eu estava conversando com esse professor lá do Leonardo, aquele povo ali, a resistência dele, nós está muito aquém, viu? Da resistência tanto psicológica e física. O ambiente deles é hostil. Ali, aquele lugar, aquele povo nasce ali. E aquele povo ali é citado lá em Ezequiel 38, 39. Os mongóis, Gog e Magog, os magogianos, aquela terra ali. O que eu ia falar aqui? Perdi. Né, da ucraniana. Da ucraniana, ela falou assim, olha, o ucraniano não tem medo de morrer. O ucraniano não tem medo de morrer. Nós somos igual a abelha. Aí parou a reportagem. Quem viu isso aí? Alguém viu? Na CNN. Aí eu fui entender por que igual a abelha. Você já foi lá na caixa de abelha? Já foi na lembra contar do moribundo aqui, que eu fui trocar a telha? Mexe numa abelha. Onde é que essa mexe? Vai lá. Mexe numa. O que acontece? As outras, ó. Eu achei aquilo. Ela só falou isso. Nós somos como abelha. O ucraniano é como abelha. Então, aqui, ó, está lá. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, continentes, cruéis, sem amor para com os bons. Próximo, Eliabe. Traidores, sem uma traição que está acontecendo, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí o conselho, ó. Próximo. Olha o antídoto. Olha o antídoto aí, ó. Tendo aparência de piedade. Novo paradigma, viu? Esses novos modelos que existem por aí. Cuidado, né? Tem que atentar com isso aí. Esse novo paradigma aí por aí. Olha só. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Qual o conselho? Olha o antídoto. Deixa essa face. Então, essa igreja, esse mundo de hoje, essa dificuldade de hoje, isso aí é uma realidade bem lógica para nós. Pastor falando que nós devemos ser e não buscar o ter. Hoje tem essa busca, esse novo paradigma é para ter. Pessoas fazem cursos teológicos, fazem muita coisa para poder estar angariando fundos. Irmãos, vou falar aqui a verdade. Gangues eclesiásticas, por aí. Gangues, pegando o nome de Deus e barganhando o nome de Deus. Por isso que Jesus chegou ali e chutou o balde. Eles estavam fazendo negociata com as coisas dentro da casa de Deus. E a casa de Deus precisa ser mantida através dessa palavra, porque o sangue dele é que nos purifica de pecado, e é ele que é dono da casa, e ele sempre tem o domínio e toda a força sobre essa casa. Então, não ataque, né? Desculpa aí. As pessoas, mas não infringiu, esse novo modelo não infringe as pessoas. E aí, tirando essa questão da culpa, o autoexame, o medo da condenação, para estabelecer um padrão de valor, né, de vida. Que todo mundo, nesse lugar, fica todo mundo feliz. Parece que está tranquilo. Aí entra que eu falei, o tal do TBE. Tem que lembrar disso. Transtorno bipolar espiritual. Que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Alegria todo dia. Tem dificuldade, tem problema, mas nós estamos vencendo e rompendo. Essa igreja é atualizada. Então, terminando aqui, olha só, aqui já tem tempo que nós temos isso aqui.
Eu já falei isso aqui, olha só, a nossa igreja, nós irmãos, uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, um evangelista genuíno, um louvorista genuíno, a membresia genuína, essa igreja genuína, pastores genuínos, verdadeiros, missionários verdadeiros, essa igreja ela nunca vai se popularizar com o mundo aí, não vai, ela não vai deixar o relativismo, o secularismo, o sincretismo, esse kit de hibridismo para dentro da igreja, não vai deixar acontecer, porque essa igreja está atualizada com a palavra revestida no sangue de Jesus. É isso que nós precisamos, porque essa igreja ela não pode se harmonizar com o mundo externo. A igreja não se harmoniza com o mundo externo. Se harmoniza, pastor? Não se harmoniza. A igreja não compartilha. Quando fala lá para nós, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Ponto, acabou, sim. Sétima carta de Apocalipse, capítulo que é? Sétima carta, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Então, uma igreja verdadeira não se populariza, ela nunca se harmoniza com esse mundo externo. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a luz não combina. A luz não combina. Por isso que Jesus chegou ali e falou: estão fazendo aqui desta igreja covis de ladrões de alegria, ladrões da palavra, ladrões do amor, ladrões da esperança, ladrões da verdade, ladrões da luz. Jesus entrou ali para quebrar esse paradigma, e aquele mercado. Então, acontece esse novo mercado hoje. E olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia, aquela igreja morna, né? Escreve isto, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ao próximo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Próximo. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te ei da minha boca. Essas igrejas aí que ficam mesclando esse novo modelo, esse novo paradigma. Então a igreja não se harmoniza com isso aí. Isso está dentro desse Mateus aí, né? Capítulo 21, versículo 12 e 13. E tem muita gente aí, vamos dizer que se hoje, imagine que se Jesus hoje entrasse à casa de certas dessas pessoas, desse novo paradigma, o que Jesus ia encontrar ali? Será que ele ia encontrar o mesmo que encontrou lá naquele mercado? Naquela ocasião? Será ou não? O que será que ele ia ver ali naquele tempo? Coisas que não é para estar dentro da casa de um cristão. Tem coisa que não é para estar dentro da casa de Deus. Tem coisa que não é para estar dentro da nossa casa. Tem coisa que não é para nós harmonizar com o mundo. Isso não é puritanismo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Nós somos cidadão para o céu. Tem muita gente por aí trazendo esse evangelho antagonista, né? Um evangelho na contramão, professando um Deus sem procedência. Aquilo que eu já falei aqui, nós devemos manter essa linha de obediência bíblica, separados para Deus. Essa é a igreja verdadeira que vai continuar e que nós vamos chegar no céu, sair desse kit de 2 Timóteo capítulo 3 aí, que nós lemos esse tempo difícil que está vivendo agora. Essa igreja é uma igreja que ama, uma igreja que persevera, uma igreja que tem os imperativos da unidade, uma igreja que tem um amor, uma igreja que tem submissão, e uma igreja que tem ousadia, que fala: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a igreja que nós precisamos estar atualizada. Essa é a igreja atualizada, e não esse novo paradigma aí, amém? Deus abençoe os irmãos, pela paciência aí, e que nós possamos prosseguir, né, que Deus possa nos fortalecer, Deus possa nos dar aí, manter nós nessa rota, né, em comunhão, que nós precisamos ser verdadeiramente fiéis a Deus,
ser verdadeiramente reconhecedor que nós precisamos da grande misericórdia de Deus para a nossa salvação, que nós temos as nossas limitações, que nós temos as nossas fraquezas, que nós temos o selo do pecado, mas Jesus nos purificou de todo o pecado, porque nós estávamos numa rota errada, agora nós estamos na rota certa, amém? Deus abençoe você também, seu lar, e todos aqui que estão presentes. Vamos, pastor Aldemir, nós vamos, retorno aqui a ele, vamos louvar a oferta, e vamos orar, e vamos voltar ao nosso lar. Nós temos aí sexta-feira, amanhã tem uma oração pela parte da manhã, pastor Machado e irmão Nilda, aqui a partir das 8 até as 9, aqui na sede. Quinta-feira, nova campanha se inicia. Sexta-feira nós estaremos ali na igreja do pastor Onofre. Você vai, Eliabe, ajudar nós lá? Os varões, eu quero que você vá, podia filmar para nós lá, pode ser? Se você não for, pede o Léo, está com... Aí tem uma conferência nossa, da Regional 3, Regional 7, 8, 9, 11 e 13, lá no pastor Onofre, vai ser bênção. Aí eu queria que filmasse, se você não for, pede para o Léo, eu quero que você vá. Conferência dos varões, sexta-feira, agora, e sábado. Se der para você ir, fala, eu passo aqui, você vai comigo, ou se não der, o Léo, fala para o Léo, nós damos um jeito, e nós vamos lá. À noite, vai ser a partir das 19 horas, conferência missionária, missiologia atualizada e escatologia atualizada. Vai ser bênção, em nome de Jesus.